Salve corredores! Está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais uma chance você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Eu vim até com a minha camisa da Hoka, porque hoje falaremos de um Hoka, mas não é um Hoka qualquer. É o Hoka, candidato ao melhor tênis do ano, velho. Olha, eu vou te falar, a Hoka, ela brigou muito com ela mesma, né? Ela penou muito para lançar um calçado da primeira prateleira, um super shoe, daqueles que a gente sabe concorreria diretamente com os melhores tênis do ano. Ela começou com o Carbon X lá 5 anos atrás, que era um tênis duro, pesado, uma placa de carbono que você não sentia. O Carbon X 2.0 não melhorou muita coisa. Ela veio com o Rocket X lá em 2023, que era um tênis muito melhor, porque aí sim trabalhava com PIBA, né? Trabalhava com material em Pibex e uma placa de carbono lá dentro, mas você não conseguia extrair do Rocket X o mesmo retorno de energia que você extraía dos calçados da primeiríssima prateleira. Aí no ano passado ela veio e trouxe esse cara aqui, que é o Cielo X1 na sua primeira versão. E o tênis era realmente muito bom, melhorava muito em relação ao Rocket X, trazia uma super mudança, né, que era o corte na parte lateral externa do tênis, o que provia uma corrida mais segura e estável para corredores pronadores. O PIBA que a gente tinha aqui era um material extremamente reativo, mas o tênis tinha um problema sério de peso. Ele pesou 248 gramas na minha balança, o que deixava ele completamente fora da briga, porque esses calçados da primeira prateleira tem que pesar na casa de 200 gramas. Muito bem, e aí este ano, finalmente, na verdade, no ano passado, no final do ano passado, lá fora e aqui no Brasil, neste ano, a Hoka apresentou o Cielo X1 2.0. E aí ela acertou, cara, em cheio. Este tênis aqui veio na casa de 215 gramas, aqui no modelo 42. Ela volta o corte para a parte interna, eu vou te explicar por quê. O material é dividido em duas peças em PIBA, com uma placa de carbono no meio extremamente agressiva. E ela usa neste tênis aqui uma construção muito parecida com o que a Mizuno faz com o Rebellion Pro número 3, que é um drop gigantesco no meio do pé e uma diminuição na parte de trás. Então o que a Hoka faz? Ela dá uma mizunada nesse tênis aqui, ela meio que implementa o Smooth Speed Assist na sua versão americana e traz para esse tênis, então, o rocker mais rocker que a gente já viu num calçado de corrida. O resultado é um tênis muito reativo mesmo, te dá um pop que é dos melhores que você vai encontrar no mercado. Tênis leve, o tênis não é instável, ou seja, é um tênis que entra na briga definitivamente. Finalmente, a Hoka tem um tênis para brigar diretamente, né, com essa gama de calçados de super tênis. Quer saber o que eu achei? Então, vamos lá. Você não me conhece, eu sou Gustavo Maia, esse aqui é o programa Fôlego. Clicando aqui, você se inscreve no canal, ativa as notificações e aqui embaixo, na descrição, você entra no nosso grupo do Telegram. Lá dentro, todo dia tem um monte de oferta, beleza? Então roda a vinheta e vem conhecer o Cielo X1 2.0. Essa novidade que vem para botar a Hoka como concorrente a melhor tênis do ano de 2025. Tá valendo! Bora lá então? Muito bem, cara. Ó, primeira coisa, eu trouxe os dois aqui para você ver que os dois tênis eles são muito diferentes em termos de largura, de estrutura. Você percebe claramente que a Hoka tirou materiais, né, do Cielo X1 para o Cielo X2. Ficou um tênis mais estreito, mais delicado e, portanto, mais leve. São 30 gramas de diferença. A diferença no cabedal também chega a ser gritante, né? Aqui a gente tinha uma malha que ela era nada sintética, ela era como se fosse um tecido grosso, bem estruturado. Ajudava muito a corredores que são mais pesados e que queriam um calçado com placa de carbono, mas ao mesmo tempo não deixava o tênis brigar para ser melhor tênis do mundo na mesma prateleira que a Alphafly, que a Dios Pro. Então a Hoka agora traz um cabedal que é bem minimalista mesmo, é translúcido, é bem fininho. Ela traz duplicações fusionadas aqui na parte da biqueira e também na parte da logomarca dela. Aqui na parte interna, o Time to Fly também dá uma certa estrutura. O contraforte existe, tá aqui dentro, é uma peça plástica, mas ela é bem maleável, como você pode perceber. Enquanto aqui a gente tinha uma peça que era bem menos
estruturada, a gente ganha um pouco mais de estrutura no contraforte aqui na segunda versão do Cielo. O bocal do tênis, né, os preenchimentos são delicados também, mas não chegam a ser aquela tripinha com a almofadinha interna que a gente vê na maioria dos calçados da primeira prateleira. A língua sim, a língua é bem super shoe, ela é desatachada das laterais, por conta disso você precisa desse passador aqui para ela ficar no lugar, senão ela se mexeria muito mesmo. O cadarço é um cadarço padrão, esse tênis tem 1, 2, 3, 4, 5 furos mais o furo extra, é extremamente respirável, o cabedal é muito bem ajustado e para mim foi true to size, para mim é um tênis que caiu certinho no meu pé, mas eu já te aconselho a comprar um número maior. Por quê? Porque eu tô habituado a calçados justos e este tênis ele é bem mais estreito, principalmente no toe box, que era o seu modelo anterior, ele é bem mais estreito, você percebe, e aí chega até dar aquela incomodadinha no dedinho, que o dedinho fica, sabe quando o dedinho fica preso ali em cima? Eu tô habituado com isso, então para mim foi true to size. Eu não gosto de tênis maior demais, mas já te digo, se você tá acostumado a usar um número maior, pode ir um número maior nesse sem sombra de dúvidas, porque ele é bem justo. O ajuste é muito bem feito, mas o tênis é bem justo. Muito bem, o cabedal é bem feito, bem organizado, bem estruturado, respira bem, te dá estrutura onde precisa dar. Mas a mudança principal, né, não tá aqui no cabedal, tá na entressola. Vamos a ela. A gente trabalhava com Piba, né, cara? Eram duas peças de Pibex com uma placa no meio. Continuamos com o mesmo formato de calçado, né? O que a Hoka faz aqui, né? Isso aqui, tudo que é branco é um Pibex, tudo que é azul é um Pibex. E entre as duas, né, entre as duas peças, você tem a placa de carbono que tem uma asinha na parte de fora aqui, e na parte de dentro você percebe claramente que ela vaza aqui no arco do pé. Ela vaza em mais 2 pontos também, um aqui no toe off e outra bem na parte do médio pé. Essa placa que está aqui dentro é uma placa muito mais agressiva do que era a placa do Cielo X1 1.0. Então ela começa mais alta e termina mais baixa. Então esse gap, né, essa queda brusca, essa agressividade na curvatura faz com que você tenha mais spring, né? Você vai ter mais retorno de energia. Outra coisa que faz você perceber mais retorno de energia também é que o Piba novo que a gente tem aqui, ele é bem mais reativo do que o material que a gente tinha aqui na versão anterior, que era um material mais airado. Você percebia que ele era mais isopor, ó. Ele era mais isopor. São os Pibas mais antigos, né? Os Pibas que foram feitos até 2023, eles tinham essa consistência de isopor. Agora, eles são muito mais maleáveis, mais macios também, e tem menos aquela sensação de isopor na audição, né? Boa, outra coisa que é muito interessante que a Hoka descobriu aqui, que ela podia, através da geometria da entressola, te proporcionar uma corrida mais reativa. Então o que ela fez? Ela tira a stack high na parte de trás, cresce o stack high aqui no centro. Então a placa de carbono ela começa aqui em cima, ela continua aqui em cima e aí ela tem uma queda brusca aqui embaixo. Então nessa parte do medial, a gente chega a ter 48 milímetros de altura. Inclusive no site da Hoka, se você for olhar, você percebe que a Hoka coloca isso. Esse tênis tem 48, 41. Mas não é verdade, cara. Ele tem 39 aqui atrás e 29 na frente. Então ele tem um drop de 10 milímetros. Mas assim como o Mizuno Rebellion Pro 2 e 3, a gente não pode medir o drop desse tênis tomando por base começo do stack high, né, na parte de trás do calcanhar e a parte do toe off. Por quê? Porque no meio a gente tem uma camada muito mais espessa de entressola. Então a gente tem 48 de stack high aqui, 39 atrás e 29 na frente. Isso faz com que seja um tênis difícil, não é um tênis fácil. Assim como o Rebellion Pro 2 e 3. Porque o Rebellion Pro, se você for um corredor de strike com calcanhar, você vai ter dificuldade para atravessar essa montanha que o tênis te propõe no meio do pé. A mesma coisa acontece com o Cielo aqui, tá? Se você for um corredor de strike com calcanhar, essa transição não vai ser uma transição fácil para você. Por quê? Porque você vai ter no meio do pé muito stack high, enquanto atrás você vai ter 39, no meio você vai ter 48, ou seja, são 9 milímetros de drop para você superar na transição da passada. Ao mesmo tempo que ela faz isso, ela proporciona para quem faz strike com médio pé um drop espetacular, né, cara, que é basicamente uma ladeira para baixo. Aqui a gente com 48 aqui na frente e 29. Esse drop gigantesco permite uma inclinação extremamente agressiva e, portanto, um pop muito perceptível.
É a mesma coisa que a Mizuno faz, cara, é muito parecido mesmo. E aí a gente tem uma grande modificação do modelo 1 para o modelo 2, porque no modelo 1 a Hoka coloca o corte lateral, que ajuda a deixar o tênis um pouco mais leve, né? Coloca o corte na parte externa do pé, tá? E isso dava bastante estabilidade para corredores pronadores que não tinham esse corte na parte interna, que é o que acontecia com o primeiro Mizuno Wave Rebellion Pro. Ele tinha um corte na parte interna, deixava o tênis realmente muito instável. Mas o que a Hoka percebeu com esse tênis aqui é que este corte deixava a transição muito difícil. O que isso quer dizer? Quando você faz o strike, você vai fazer o strike, e o tênis roda pela parte de fora e transiciona para a parte interna. Quando ele rodava pela parte, vou tentar deixar mais claro para você. Você faz o strike, ele roda por fora, né? E termina por dentro. Esse é o movimento do seu pé. Seu pé não roda por dentro, ele roda por fora. Quem joga o pé para dentro é o pronador. O corredor normal vai fazer esse strike, essa transição, usando muito a parte externa do pé. Então eles perceberam que esse corte externo aqui dificultava a transição. Então eles fizeram uma opção. Ou a gente deixa o tênis estável para pronadores, ou a gente deixa a transição melhor. E o que eles decidiram foi deixar a transição melhor e voltaram o corte para a parte interna. O que faz desse tênis um tênis instável para corredores pronadores. Eu sou pronador, posso te dizer, não é um tênis que me dá a maior segurança do mundo. Mas, por outro lado, a transição dele em relação ao Cielo X1, versão 1, é muito melhor. Então a gente tem um novo material que é mais reativo, uma nova placa com mais agressividade, a gente tem um drop espetacular, né? Mais um nó na World Athletics agora dado pela Hoka, e a gente tem uma placa de carbono trabalhando de uma forma de te dar um pop bizarramente bom. A transição também é melhor e o corte interno vai deixar o tênis um pouco mais instável, mas ainda assim não me atrapalhou para eu executar minha corrida e para botar ele como candidato ao melhor tênis do ano. Solado. Boa, Cielo X1 1.0, Cielo X1 2.0. Você percebe que a grande diferença é que temos mais área descoberta, né? Mais áreas descobertas no 2.0 do que o que a gente tinha no 1.0. A geometria é basicamente a mesma coisa. Essa borracha, ela é uma borracha bem maleável, tá? Você botar a mão, você percebe isso. Borrachas que são mais maleáveis deixam a sensação de corrida melhor e também dão mais aderência, mas ao mesmo tempo são menos duráveis. Esse tênis é um tênis para durar aí na casa de 600 quilômetros, não mais do que isso, como qualquer super shoe. E vou te dizer, ele está acima de outros super shoes no quesito aderência e sensação de corrida, quando você, tomando por base agora o solado, falando de solado. Então um tênis mais aderente do que a média, tem mais borracha do que a média, ele é bem coberto de borracha na parte da frente, e a aderência é melhor do que a média e também a sensação de corrida, o toque, o contato com o chão é um contato mais gostoso do que a média dos calçados que estão na mesma prateleira. É um tênis muito bom, cara, muito bom. Bota fogo na briga, de novo. O trabalho que eu vou ter esse ano para eleger o melhor tênis do ano é muito duro mesmo. Esse tênis está na mesma prateleira do Adios Pro 4, do Fast Air da Puma, do Vaporfly 4, são calçados que são muito eficientes, muito bem pensados, tem pouquíssimos problemas, então vai ser uma eleição muito dura. Mas como tudo na vida, ele tem pontos positivos e negativos. Então vou te contar quais são. Boa, já te falei, né? O corte na parte do arco do pé, ele vai atrapalhar corredores pronadores. Se você é pronador, eu te daria outras indicações de super shoes que não o Hoka Cielo X1 2.0. Mas eu sou pronador e consegui correr com ele. Então se você quer muito, eu acho que dá. Mas eu acho que tem calçados mais indicados para você, beleza? A outra coisa é que ele ficou muito mais agressivo, mais estreito, mais justo no arco do pé, mais leve também, com um rocker mais proeminente, né? Com um drop mais proeminente. É um tênis muito mais agressivo e por conta disso atende a menos corredores. Se você é um corredor mais pesado, você está começando, seu primeiro tênis de placa de carbono, não é esse, certo? Tem calçados mais indicados para você também. Pontos positivos. Se você faz strike com o médio pé, velho, são poucos os tênis que vão te dar esse pop. Eu te falei do Fast Air, que é animal. Eu te falei do Rebellion Pro 3, que é animal. São dois candidataços a melhor tênis do ano. E eu te falo agora do Hoka Cielo X1 2.0, que também eu coloco o retorno de energia no mesmo patamar, esses três tênis. Tem um retorno de energia muito acima. Mais que a Adios Pro, mais que Vaporfly, mais que Alphafly, mais, tá? Isso é muito animal. Como a Hoka faz isso é que é o mais legal, né? Que o grande lance desse tênis não tá na espuma, nem na placa, tá na geometria, cara. A Hoka acertou na geometria. A geometria do tênis é matadora. E o terceiro ponto positivo, ele tá 30 gramas mais leve que seu modelo anterior, isso é sempre um pontaço. Entrou de vez na briga para melhor tênis do ano e agora a Hoka tem, finalmente,
um super shoe na casa de 200 gramas, 210 gramas, cara, é o que a gente espera de toda marca. Tem que ter um tênis nessa faixa de preço, de peso. Tem que ter um tênis nessa faixa de peso. Não adianta você lançar o seu super shoe a 250 gramas, né? Ele vai entrar na outra categoria, vira super trainer. Foi o que eu falei do Hoka Cielo X1 no ano passado e também do New Balance SC Elite, que também calçado pesado, 250 gramas no ano passado, que esse ano promete vir mais leve também. Muito bem, esse é o Hoka Cielo X1 2.0, pesou na minha balança 215 gramas, tem 10 mm de drop, 39 atrás, 29 na frente, mas aqui no meio tem 48 mm, é um tênis de R$ 2.499, mas já achei promoção, tá 2.200 e alguma coisa, vou deixar aqui. É um tênis caro, mas é um tênis muito bom e vai brigar para ser melhor tênis do ano. Certamente estará no top 5 entre os melhores tênis de 2025, tá bom? Me fala o que você achou, se você já usou esse tênis, quero saber a sua opinião. A gente se vê na semana que vem, abraço pra você, até lá, tchau!